Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E vai logo pegando tua água, teu caderno, tua caneta, porque hoje tu vai anotar muitas coisas boas, porque vamos falar hoje sobre sistema reprodutor feminino. Olha só que aula maravilhosa. Hoje você vai ficar por dentro de como acontece a formação do gameta feminino. Você vai ficar por dentro dos órgãos que formam o aparelho reprodutor feminino. E também vou falar sobre ciclo menstrual. E no final a gente vai responder algumas questões para poder aumentar ainda mais o nosso conhecimento acerca deste assunto maravilhoso. Pegou a água? Pegou o cafezinho para quem é de café? Então pega o cafezinho também, que essa aula aqui vai ser maravilhosa, tá? Gente, só para constar também, é um prazer conversar com vocês aqui nessa aula. E claro, estou aqui à disposição para quem quiser manter contato comigo para poder tirar alguma outra dúvida que você tenha com relação a esta aula maravilhosa, ok? Então, gente, nunca esqueçam disso, que sistema reprodutor está ligado à reprodução. Parece uma coisa bem óbvia, né? Mas é isso mesmo, né? O sistema reprodutor, ele garante a perpetuação da espécie. Sem a reprodução, as espécies não surgem, a não ser que seja de forma artificial. Existem dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, onde existe a participação de gametas, que você já viu aí o nome dos gametas humanos, mas também temos a reprodução assexuada, que é uma reprodução que acontece sem a participação de gametas. Mas Patrick, meu Deus do céu, como é que vai surgir alguém através... Não, alguém não, né? Mas um organismo como uma bactéria, alguns tipos de animais, eles podem sim surgir através de reprodução sem participação de gameta. E, gente, existem diversas formas do ser vivo se reproduzir de forma assexuada. Vou citar, por exemplo, para você um exemplo, tá? Que eu lembrei aqui agora de um exemplo. Os vegetais. Os vegetais, para quem não sabe, eles podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Não, Patrick, tu tá dizendo que a planta pode se reproduzir de forma sexuada com gametas? Sim, a planta tem gametas, sim, e graças aos gametas que ela possui, acontece a reprodução. Entretanto, a maioria dos vegetais, o homem ele acaba aí participando do processo de sua reprodução assexuada, ou seja, corta um pedacinho do vegetal e planta e nasce outro vegetal. Olha só que maravilha, não teve gametas, então é assexuado. Alguns animais, por exemplo, como a planária, que é um plateuminto, se você cortar ela no meio, ela vai virar duas. Qual é o nome dessa reprodução? Assexuada. Então, assexuada é um tipo de reprodução onde não tem a participação de gametas. E os indivíduos que vão vir provenientes dela são iguais. Então, bactéria se reproduz de forma assexuada. Uma bactéria origina duas bactérias idênticas. Mas será que a mesma coisa acontece com a espécie humana? Não, isso não vai acontecer com a espécie humana, porque a espécie humana e também a maioria dos animais, é claro, se reproduzem de forma sexuada, tendo, portanto, a participação de gametas, uma bela de uma fecundação e um maravilhoso desenvolvimento embrionário. Olha só, todo mundo que está vendo essa aula aqui, um dia já foi um zigoto. A primeira célula que surge após a fecundação. Eu vou estar mostrando essa célulazinha para você aqui hoje. Mas antes, eu quero te convidar a conhecer, já que eu vou falar hoje sobre exclusivamente aparelho reprodutor feminino, eu quero que você conheça o gameta feminino e como ele é formado. Mas é claro, também vamos pincelar um pouco aqui também do gameta masculino, para poder ele não ficar de fora. Em outra aula, eu irei abordar para vocês o aparelho reprodutor masculino e vou falar também de gametas masculinos. Mas hoje é dia do gameta feminino, então vou falar muito de gameta feminino e de aparelho reprodutor feminino. Então, como você pode ver na imagem aí, o gameta masculino fecunda o gameta feminino. O gameta masculino fecunda o gameta feminino. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês aonde acontece essa fecundação. Mas namorem aí com esses dois gametas maravilhosos aqui. Eu tenho o espermatozoide e eu tenho o
óvulo. O espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. Detalhe, esses gametas aí, eles não surgem de repente. Uma célula já originou o espermatozoide, ou uma célula já originou o óvulo. Não é bem assim que acontece, tá? Esses gametas, eles surgem por um processo que nós chamamos de gametogênese, que é o processo de produção de gametas. O homem sofre espermatogênese e gera espermatozoide. As mulheres têm um processo chamado de ovulogênese, ao qual acontece a produção de óvulos. Agora, olha que interessante, a espermatogênese no homem acontece já durante a sua infância, tá? Quando ele é uma criança ali, ele já começa a fazer um processo de espermatogênese. A mulher não. A mulher, antes mesmo dela nascer, ela já estava fazendo o processo de ovulogênese e quando ela nasce, ela já nasce com um conjunto de células específicos que nada mais vai acontecer do que um processo de maturação. Todos os meses a mulher vai amadurecer um gameta que vai se tornar um óvulo, portanto, uma célula extremamente legal para poder acontecer um processo de fecundação. Em se tratando de mulher, eu preciso destacar para vocês uma coisa bem interessante. As mulheres, elas passam por 3 fases na vida, tá? Eu vou colocar uma 4ª fase para poder ficar um negócio ainda mais detalhado. As mulheres começam a produzir gametas antes mesmo de nascer. Esses gametas, eles chegam até um nível de maturidade específico. Quando a mulher nasce, esse gameta proveniente do processo de ovulogênese, ele vai amadurecer. E esse amadurecimento, ele começa a acontecer em uma idade específica da mulher, que pode variar 9, 10, 11, 12 anos, 13 anos. Isso vai variar muito de mulher para mulher. Ou seja, ela saiu de uma fase infértil e entra numa fase fértil, onde mensalmente um gameta vai acabar sendo amadurecido e, consequentemente, sendo liberado para poder acontecer o processo de fecundação. Então, todo o corpo da mulher, ele passa por transformações porque ele acredita que vai acontecer uma gravidez. Como a gravidez não acontece, a mulher acaba menstruando. Eu também vou falar aqui hoje acerca do ciclo menstrual. Então, Patrick, quer dizer então que as mulheres já nascem com as células prontas, maduras? Não, nascem com as células pré-maduras que vão passar por um processo de maturação e vão formar os gametas femininos, tá? Então, olha só. Antes de tudo, também quero esclarecer aqui uma coisa para vocês, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é importante que você saiba que nós carregamos em nossas células 46 cromossomos. Todas as células do nosso tecido, que é o que nós chamamos de células somáticas, essas células carregam 46 cromossomos. Entretanto, os gametas carregam 23 cromossomos. Então, 23 veio do papai, 23 veio da mamãe. Juntou os dois, formou um zigoto. Então, note que você tem cromossomos que veio do seu pai e cromossomos que veio da sua mãe. Se não existisse uma divisão celular que reduzisse pela metade a quantidade de cromossomos, por exemplo, os gametas teriam, sei lá, 46 cromossomos. Então, 46 mais 46, 92. Então, não existe um ser humano com essa quantidade de cromossomos. Então, é necessário que exista uma divisão celular que reduza pela metade a quantidade de cromossomo das células. O nome dessa divisão celular é a meiose. A meiose é o processo de divisão celular que origina gametas. Patrick, mitose. Mitose é uma divisão celular que vai originar tecidos. Isso, pelo menos, a nível de espécie humana. Então, olha só. Patrick, eu estou vendo ali aquele 2N, aquele N. O que é que isso representa? Representa diploide e haploide, tá? Diploide é quando as células carregam 2 lotes de cromossomos, como, por exemplo, um veio do pai e o outro veio da mãe. As células haploide carregam um lote de cromossomos, ou seja, carregam a metade do que tem, por exemplo, em uma célula diploide. Então, na meiose, o que é que vai acontecer?
uma célula-mãe diploide vai estar dando origem a 4 células filhas haploide. E uma característica é essa, onde uma célula-mãe origina 4 células filhas geneticamente diferentes. Ou seja, os gametas que são produzidos nunca vão ser iguais, porque acontece o processo de meiose. E aqui para nós, que tipo de acontecimento ocorre na meiose que faz com que os gametas femininos e masculinos, tá? Acontece com os dois, eles sejam diferentes. Acontecem 2 eventos na meiose que são eventos marcantes e que geram a variabilidade genética. O primeiro é o crossover, que é basicamente uma troca de pedaços entre os cromossomos, e o segundo é a separação dos cromossomos homólogos. Esses 2 eventos, eles garantem que as células que serão formadas serão diferentes. Por isso que na reprodução sexuada gera variabilidade, justamente porque essas células passaram por um processo de meiose. A meiose acontece em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. Literalmente, essa imagem que você está vendo é um processo de meiose, que acontece inclusive no ovário da mulher. Daqui a pouco a gente vai ver a foto de um ovário, tá? Então, olha só, eu tenho um período de germinativo, eu tenho um período de crescimento e eu tenho um período de maturação, tá? A mulher literalmente nasce já com as suas ovogônias prontas. As ovogônias são literalmente células que irão passar por um processo de maturação para poder formar o óvulo, que é o gametinha da mulher bonitinho. Então, olha o que é que vai acontecer. Uma dessas ovogônias, elas começam a aumentar de tamanho. E olha só, 2N, 2N, não sofreu divisão, só aumentou de tamanho. Então aqui eu tenho o período germinativo, que é o período pelo qual ocorrem as divisões celulares para formar as ovogônias, tá? E eu tenho o período de crescimento, que é quando uma ovogônia aumenta de tamanho e se torna um ovócito primário, que também é diploide. E é esse ovócito primário que vai sofrer o processo de meiose para poder gerar o gameta. Entretanto, diferente da espermatogênese, que eu vou explicar isso em outra aula, na mulher não vai produzir 4 gametas femininos. Apenas um gameta feminino é formado, na maioria das vezes, tá? Daqui a pouco também eu vou falar um pouco acerca de gêmeos, tá? Mas na maioria das vezes é formado exclusivamente um gameta. Então, se você olhar para cá, olha só o que, é que vai acontecer. Esse ovócito primário, ele vai sofrer um processo de meiose e vai originar 4 células filhas. Mas note que as 4 células filhas, que são óvulos, apenas um óvulo é amadurecido. Essas células aqui são células que nós chamamos de corpúsculos polares, tá? E daqui a pouco eu falo para vocês a função dessa célula, mas ela não tem uma função reprodutiva. É apenas o óvulo que vai acabar sendo utilizado para ser... É apenas o óvulo, ou melhor, engasguei aqui. É apenas o óvulo que vai ser usado para poder ocorrer o processo de fecundação. Então, um óvulo acaba sendo formado. Então, o que é que acontece com a mulher mensalmente? Mensalmente, a mulher ela tem um processo chamado de ovulação, que é quando esse ovócito secundário aqui, ele acaba terminando o processo de meiose e se tornando um óvulo, tá? Ou também eu posso dizer que ele deixa de ser ovócito primário e se torna um ovócito secundário. Isso tudo acontece durante o ciclo menstrual da mulher. Ou também eu posso chamar isso de ciclo ovariano, que é quando a mulher ela amadurece esse gameta. E claro também que alguns hormônios, eu também vou estar mencionando o nome desses hormônios, participam desse processo. Mas aonde eu quero chegar aqui? Eu quero te explicar que a mulher ela produz gametas. E o nome desse gameta se chama de óvulo. E o óvulo carrega a metade da quantidade de cromossomos de uma célula somática, ou seja, 23 cromossomos, e ela vai ficar prontinha para poder ser fecundada. Caso não aconteça a fecundação, essa célula vai ser degenerada, vai morrer, juntamente com outras estruturas que são formadas no corpo da mulher, tá? Então, o nome desse processo aqui é chamado de ovulogênese, processo que é subdividido em período germinativo,
período de crescimento e período de maturação, ok? Essa imagem aqui é a imagem, literalmente, de um ovócito secundário, ou de um óvulo formado e pronto para acontecer o processo de fecundação. É uma célula gigante, é uma das maiores células do corpo, tá? O gameta masculino é muito pequeno, bem pequenininho em comparação ao gameta feminino. E esse gameta ele é formado por várias estruturas, porque justamente é dentro dele que vai acontecer o desenvolvimento de um futuro organismo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui essa primeira camada, tá? Vou passar aqui o pincel, que nós chamamos essa primeira camada de corona radiata. É uma espécie de coroa, posso chamar de coroa radiata ou de corona radiata. E essa coroa aqui, ela cerca o óvulo e consiste em 2 ou 3 camadas de células foliculares. Estão ligadas à camada protetora exterior do óvulo. A zona pelúcida é a sua principal, no caso ela protege a zona pelúcida, tá? A sua principal função em muitos animais é a de fornecer proteínas vitais às células. Então, para um gameta conseguir fecundar esse óvulo aqui, ele tem que primeiro passar pela corona radiada, tá? Após a corona radiada, que é protegida, que no caso protege a zona pelúcida está aqui embaixo, ó, é uma outra camada ainda mais extensa. A zona pelúcida é uma grossa camada de glicoproteínas, ou seja, proteínas junto com moléculas de glicose, que envolve o óvulo e confere aos gametas femininos uma alta especificidade. Isso é importante também para o processo de fecundação, porque quando o gameta ele vem para poder acontecer o processo de fecundação, ocorre uma reação cortical também, cortical o nome dessa reação, onde o gameta vem, ele através de compatibilidades que existe entre a membrana do gameta e as estruturas que envolvem o óvulo, e faz com que ocorra um deslocamento da corona radiata, impossibilitando que outros gametas acabem entrando dentro da célula. Olha que interessante, tá? E eu tenho aqui esse glóbulo polar, que é uma daquelas células que foram formadas, que eu falei agora há pouco, e eles não tem uma função específica em si, e ele trabalha no caso de permitir a redução cromossômica característica da meiose. Ou seja, eles são células que são formadas que não vão ter uma função gamética, onde os nutrientes vão todos para o óvulo. Isso é importante, porque acaba o óvulo sendo uma célula que precisa ter nutrientes, porque é dentro dele que vai acontecer o processo de desenvolvimento de um organismo. Patrick, mas acontece dentro da mulher, mas eu estou falando que surge o organismo a partir dessa estrutura aí. Então, o gameta feminino tem que estar totalmente formado para poder ocorrer a fecundação e o correto desenvolvimento embrionário, tá? Então, tá aí esse gametão aí maravilhoso chamado de óvulo, tá? Outra coisa também curiosa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: o ovócito secundário, em metáfase, é protegido pela zona pelúcida e corona radiata. Esse ovócito, ele não teve a sua meiose terminada. A meiose só vai terminar caso aconteça o processo de fecundação. Olha que interessante. Quando o gameta entra, antes de acontecer o processo de cariogamia, que é a união dos materiais genéticos, primeiro, o ovócito termina a sua divisão. Olha que legal, né? E lembrando para vocês que quando acontece a fecundação, o gameta do homem basicamente é dilacerado, entrando, portanto, só o seu material genético e um centríolo, que é uma organelazinha que é muito importante para a divisão celular. Ok? Então, sabendo aí que esse gameta é formado na mulher, ele pode viver de 1 a 2 dias, também vai entrar em técnicas contraceptivas, tá? E aí nós temos o órgão reprodutor feminino, que tem como principal função reprodução. Nós já sabemos que o processo de produção do gameta é chamado de ovulogênese, no caso do gameta feminino. A função como um todo do sistema reprodutor feminino é a de produzir gametas e permitir que esses gametas sejam fecundados, tá? Então eu coloquei para vocês aqui, ó, produção de células sexuais femininas ou gametas, chamadas de óvulos, que serão responsáveis pela reprodução. Então vamos namorar um pouco aqui com essas estruturas para tu poder entender
a função de cada um delas, tá? A mulher tem 2 ovários, 2 tubas uterinas, tá? Antigamente, alguns livros chamam de trompa, um útero, a vagina e a mama. A mama também participa do processo, também não, pode não participar do processo de formação do gameta e fecundação, mas a mama também faz parte do aparelho reprodutor feminino, tá? Eu vou também estar comentando sobre ela. Então vamos lá. Função do ovário. Por mais que essa imagem aqui traga tudo juntinho, um pertinho do outro, na verdade não é bem assim, tá? Existe um certo distanciamento entre as tubas uterinas e os ovários, tá? Ora, o gameta pode vir do ovário direito, ora o gameta pode vir do ovário esquerdo. Olha que interessante, tá? E qual é a função do ovário? O ovário, ele é o responsável por produzir os gametas lá no processo de ovulogênese que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, todas as ovogônias se encontram dentro desse ovário. Essas ovogônias se tornam ovócitos primários e, consequentemente, começam a se tornar ovócitos secundários. Geralmente, o termo óvulo nós chamamos quando o ovócito secundário ele se encontra na trompa. Aí nós chamamos isso de óvulo, tá? Geralmente, ovócito é o nome da célula formada na gametogênese. E o ovário, ele é responsável por isso. Patrick, se a mulher tem problema no ovário, consequentemente, o que é que pode acontecer? Pode acontecer justamente a não produção dos gametas, tá? A mulher, ela, antes de entrar no processo de menopausa, ela passa pelo climatério, que é justamente aquele momento em que a mulher é reprodutiva e passa a ser infértil. Ou seja, é o final do seu processo de reprodução, porventura, produção de gametas, tá? Aí, olha que interessante. Uma vez que as mulheres elas já nascem com as suas ovogônias prontas, então tenta imaginar, por exemplo, uma mulher que engravida com 23 anos, por exemplo. Então, aquela ovogônia que originou aquele ovócito já tinha 23 anos, tá? Então, isso é bacana com relação às mulheres. Uma outra coisa interessante, pessoal, é que a fecundação ela acontece nas tubas uterinas, tá? A tuba uterina é o canal que vai levar o gameta feminino para o útero. Só que a fecundação não acontece no útero. A fecundação acontece na tuba uterina, tá? E como é que o gameta consegue chegar até aqui? Porque o útero ele sofre contrações, tá? Existe uma camada no útero chamada de miométrio, tá? Nós temos o endométrio e o miométrio. O miométrio é uma camadinha que tem aqui de tecido que acaba se contraindo, tá? E isso é muito importante para a mulher, por exemplo, carregar o gameta dela da trompa para o útero e o gameta para a trompa. Por isso que a fecundação acontece na tuba uterina. Patrick, quando são gêmeos, o que é que acontece? Me tira essa dúvida. É o quê? 2 gametas masculinos que fecundam um gameta feminino? Não, jamais. Existem 2 tipos de gêmeos, tá? Tem os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos. Os gêmeos monozigóticos são gêmeos que um gameta masculino fecundou um gameta feminino e esse gameta, ou melhor, e essa célula formada, que no caso é o zigoto, acaba sofrendo um processo de divisão, originando 2 zigotos que podem ou não compartilhar a mesma placenta. Geralmente, compartilham a mesma placenta. São geneticamente iguais, tá? São idênticos, são clones um do outro e sempre são do mesmo sexo. Já nos gêmeos dizigóticos é quando a mulher, no lugar de amadurecer um óvulo, amadurece 2 óvulos. Como o homem libera diversos gametas, então esses gametas acabam fecundando os 2 óvulos. Então acontece uma dupla gravidez. A mulher ela tem 2 óvulos fecundados e vai originar 2 crianças que não irão compartilhar da mesma placenta e irão ser geneticamente diferentes. Por quê? Os 2 óvulos são diferentes e os 2 gametas são diferentes. Então vão ser irmãos que tem, claro que vão ser muito semelhantes porque são irmãos afinal,
mas não serão idênticos e podem não ser do mesmo sexo, tá? E compartilham placentas diferentes. Então, caso aconteça a fecundação na tuba uterina, não rola, não dá certo. É o que nós chamamos de gravidez ectópica. Isso não acontece, infelizmente, essa gravidez vai ter que ser interrompida, tá? Então, a fecundação acontece na tuba uterina, tá? Onde o gameta masculino encontra o gameta feminino. E após acontecer o processo de fecundação, eles migram, o zigoto, no caso que é formado, migra para o útero. Entretanto, o corpo da mulher, antes de acontecer a fecundação, ele entendeu que alguma coisa está acontecendo ali. Então, quando a mulher começa a amadurecer o gameta, o corpo da mulher começa a se preparar para uma possível gravidez. Então, o que é que vai ser formado aqui na mulher para poder possibilitar o processo que nós chamamos de nidação? A mulher começa a produzir uma outra camadazinha aqui. Essa outra camada aqui, ela é chamada de endométrio. O endométrio é uma camada muito importante para auxiliar no processo de nidação ou de implantação, que é quando os gametas que foram fecundados, no caso o zigoto que foi formado, que na verdade não é mais um zigoto, é uma blástula. Essa blástula ela vai acabar entrando dentro da mulher, literalmente nidando dentro do útero, por meio desse endométrio. Caso não aconteça a gravidez, esse endométrio ele é descamado e acontece o processo que nós conhecemos como menstruação. Patrick, quer dizer então que todos os meses a mulher ela produz essa camada, como não acontece fecundação, esse material é descamado? Exatamente, é isso que acontece, tá? Então nós temos o útero, onde acontece o processo de implantação, inclusive nós temos o colo do útero, né? É onde acontece aí o câncer do colo do útero, tá? É nessa região aqui. Temos aqui o cérvix e a vagina, que é o canal vaginal, que é por onde acontece o processo sexual, tá? As mamas são importantes porque caso a mulher engravide, ela vai ser importante para a produção do leite e a criancinha acabar sendo nutrida, ok? Agora, olha só, antes de gravidez, o que é mais comum na mulher é o ciclo menstrual. É mais fácil a mulher menstruar do que a mulher engravidar, tá? Então, a mulher convive com isso mensalmente. Mas muitas não sabem ao certo o que é que está acontecendo ali. Eu quero destacar aqui para vocês, tá? Olha só, o ciclo menstrual da mulher ele tem algumas fases. Fase folicular, fase proliferativa, ovulação, fase lútea, fase secretora e a menstruação, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse gráfico, porque ele sintetiza literalmente o que acontece com a mulher, tá? Esse ciclo menstrual aqui é um ciclo menstrual padrão, de 28 dias, que é o que não acontece com todo e qualquer menstrual, de ser mais dias ou menos dias. Então, olha só, no 14º dia, acontece o processo de ovulação. Só que para poder acontecer o processo de ovulação, alguns mecanismos hormonais precisam acontecer. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho aqui a participação inicialmente do hormônio FSH. O hormônio FSH é um hormônio produzido por uma glândula chamada de hipófise, tá? A hipófise é uma glândula que fica localizada na cabeça, tá? E produz o hormônio FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é importante para amadurecer o gameta lá no ovário da mulher. Então, até o 14º dia, ocorre uma produção desse hormônio aqui, tá? Ao mesmo tempo que esse hormônio está sendo produzido, o hormônio estrogênio também está sendo produzido. O hormônio estrogênio é feito pelo ovário da mulher e o hormônio estrogênio é importante porque ele vai auxiliar na produção do endométrio, aquela camada que eu falei para vocês agora há pouco, que é importante para o processo de nidação. Então, quando chega no 14º dia, ocorre um pico do que nós chamamos de LH, que é o hormônio luteinizante. O LH é um hormônio que também é feito pela hipófise, tá?
e ele atua no processo de ovulação. Então, o que é que eu tenho aqui? No 14º dia, a mulher está ovulando. Então, nós costumamos dizer que 3 dias antes da ovulação e 3 dias depois da ovulação é o que nós chamamos de período fértil. Então, caso não aconteça a gravidez, olha o que é que vai acontecer. Ou melhor, né? O que é que acontece após ocorrer a ovulação, né? Porque ainda continua aqui o ciclo. Ocorre uma baixa do hormônio estrogênio, tá? Mas o hormônio progesterona começa a ser produzido. O hormônio progesterona também é um hormônio importantíssimo para o processo de produção do endométrio. Então veja só, a progesterona e o estrogênio, ambos hormônios ovarianos, a progesterona pode ser feita também pelo corpo lúteo, que é o óvulo já na trompa, tá? Mas são hormônios ligados à questão da produção do endométrio, tá? Caso aconteça uma gravidez, os índices de progesterona e estrogênio não diminuem, eles continuam elevados, tá? Porque quando tem muito progesterona e estrogênio, inibe a produção de FSH, tá? Impossibilitando que outro gameta seja amadurecido. Como não acontece a gravidez, o FSH, ou melhor, a progesterona e o estrogênio, eles diminuem suas quantidades até o 28º dia. Consequentemente, vai acontecer o processo de menstruação. Ovulação é uma coisa, menstruação é outra. A menstruação aconteceu aqui no 28º dia, quando a concentração desses hormônios estava baixa. Como progesterona e estrogênio são hormônios que auxiliam na produção do endométrio, logo o endométrio ele vai acabar sendo descamado, que é o que você conhece como menstruação, tá? É claro que toda e qualquer mulher não vai seguir esse ciclo aqui. Os ciclos podem variar de mulher para mulher, tá? Então aqui eu tenho uma fase folicular, eu vou ler para vocês para poder sintetizar o que eu falei. Período entre o primeiro dia da menstruação e a ovulação, estrogênio aumenta, como eu falei para vocês, assim o óvulo é preparado para ser liberado. Fase proliferativa, depois da menstruação o tecido uterino se reconstrói, tá? Para poder dar origem a um novo ciclo. Ovulação, a liberação do óvulo do ovário. Fase lútea, o período entre a ovulação e antes do começo da menstruação, tá? Então é esse período aqui, ó, tá? Fase secretora, o tecido uterino produz substâncias químicas que vão dar suporte para uma gravidez inicial ou preparar o tecido para se decompor e descamar se a gravidez não ocorrer. E a fase de menstruação, que é a descamação do tecido uterino. Então, literalmente, é assim que acontece o ciclo menstrual, tá? Para poder fixar ainda mais na cabeça de vocês e a gente conversar acerca de outros temas, eu selecionei algumas perguntas de vestibulares que trazem para a gente tanto o que é mais cobrado em prova de vestibular sobre esse assunto, como também um aprofundamento sobre alguma dessas temáticas, tá? Então, aqui eu tenho essa questão maravilhosa de 2016, que é o seguinte: o processo de fecundação in vitro é em laboratório, tá? Usam algumas vidrarias, tá? Usam um equipamento específico para poder acontecer a fecundação. Estão cada vez mais presentes na sociedade. Uma das características da fecundação in vitro é o aumento da chance de gestação múltiplas, isto é, gestação de gêmeos. Isso porque vários ovócitos são fecundados para ver qual é o que vai dar certo, tá? Em relação às gestações múltiplas, gêmeos, né? É correto afirmar que as mulheres podem liberar 2 ovócitos e se esses forem fertilizados por 2 espermatozoides diferentes, gerarão gêmeos idênticos. O que foi que eu falei para vocês agora há pouco? Não. Se são 2 ovócitos diferentes, 2 gametas diferentes, logo os gêmeos não vão ser idênticos. Só vai ser idêntico quando os gêmeos vêm do mesmo zigoto, tá? Que são gêmeos que nós chamamos de monozigóticos. Vou colocar aqui o pincelzinho vermelho. Cadê? Para cancelar aqui, tchan. Beleza? Os gêmeos fraternos são simplesmente 2 irmãos da mesma idade que compartilham o útero materno ao mesmo tempo. Gêmeo fraterno eu posso também chamar de gêmeo dizigótico.
Eu não estou vendo erro aqui nessa questão, nessa opção, né? Letra C. Os gêmeos monozigóticos, diferentes dos dizigóticos, possuem cordões umbilicais próprios, mas sempre compartilham a mesma placenta. Epa! Não, 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 não. Olha só. Eles podem ou não compartilhar a mesma placenta e podem ou não possuir o mesmo cordão umbilical, tá? Então essa daqui, ó, está errada. Os gêmeos dizigóticos, diferentes dos monozigóticos, podem se implantar em diferentes posições no útero. Sempre desenvolverão placenta, córeo e âmago. Individuais? Não. Na maioria das vezes, gêmeos monozigóticos, eles possuem a mesma placenta. No caso de gêmeos dizigóticos, eles podem ou não, tá, ter a mesma placenta. Então, quando coloca assim, os gêmeos dizigóticos, diferentes dos monozigóticos, podem se implantar em diferentes posições no útero. Sempre desenvolverão placenta, âmago individuais e compartilham o mesmo cordão umbilical. Não, eles não compartilham o mesmo cordão umbilical, tá? Uma vez que são gêmeos dizigóticos, beleza? Eles podem até ter placenta individual, mas não vão compartilhar do mesmo cordão umbilical. Os gêmeos monozigóticos compartilham a mesma carga genética e são as formas comuns de gestação múltipla da espécie humana. Até que tá bonitinha. Entretanto, galera, anote aí. A gravidez de indivíduos monozigóticos são raras, tá? É mais fácil acontecer gestação de gêmeos dizigóticos. Portanto, a opção correta aqui é a letra B. Opção correta, tá? Próxima pergunta. A menstruação é um evento cíclico, marcante no universo feminino, não só pelos incômodos que pode causar, mas também pelos significados sociais e emocionais que pode representar, que acompanha toda a vida fértil das mulheres. Quando as ovulações param, quando para a ovulação, o que é que vai acontecer? A menstruação é interrompida e nesse momento a mulher entra em climatério. Climatério é antes. Climatério é o período antecessor da menopausa, quando a mulher está já diminuindo o processo de ovulação. Então tá errada. A vida sexual feminina fica comprometida. A mulher fatalmente entra na menopausa. Não, gente, a vida sexual da mulher não fica porque a mulher vai poder fazer sexo do mesmo jeito. O que não vai acontecer é gravidez, tá? A mulher fatalmente entra na menopausa. A mulher fatalmente entra na menopausa quando as ovulações param. Portanto, letra C, opção correta. Letra D, é imprescindível que mulheres façam reposição hormonal. Não, galera, isso também não acontece, tá? Geralmente as mulheres lá para seus 55 anos, também vai variar de mulher para mulher, fatalmente a mulher entra na menopausa, ok? Acho que mostra parte do aparelho genital feminino. Em geral, os fenômenos da nidação, fertilização e segmentação do ovo ocorrem respectivamente na região indicada por... Gente, segmentação é o primeiro processo de desenvolvimento embrionário, que é quando a célula começa a sofrer processos de mitose, tá? Só que você já sabe o que é nidação e fertilização. Então fica numa boa fazer essa pergunta, tá? Então aqui eu tenho a trompa, aqui eu também tenho aqui esse espacinho aqui da trompa e eu tenho aqui o útero, tá? Então, aonde acontece o processo de nidação? Nidação acontece em 3, em 2 ou em 1. Nidação acontece no útero. Então, letra A ou letra D. Beleza? Fertilização. Aonde acontece a fertilização? A fertilização acontece na trompa. Olha só aqui, nessa regiãozinha aqui é onde vai acontecer a fertilização. 1. E a segmentação vai começar a acontecer aqui em 2, indo em direção para o útero. Portanto, opção correta, letra A. Gente,
Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Muito mesmo, tá? Me coloca à disposição para qualquer tipo de dúvidas e esclarecimentos, ok? Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. Um beijo e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!